Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco, amém? Vamos continuar adorando o Senhor, amém? Viemos aqui para adorar, porque sabemos e reconhecemos que só Ele, o Senhor, é Deus, e é Deus, é digno de toda adoração, todo louvor, e toda glória pertence a Ele, amém? Vamos fazer uma canção, essa canção, creio que alguns irmãos não saibam, mas ele diz assim: olha, filho, tu tens esfriado na fé, tem deixado esperança. Muitas das vezes na nossa caminhada, muita gente nas caminhadas esquece e se afasta do caminho por vários motivos pessoais, externos a si mesmo, família, igreja, pessoas na igreja, pessoas fora, situações. O fato de que as pessoas não são únicas. Tem um sem número, inclusive chamado desigrejados, que cresce cada vez mais. E essas pessoas precisam voltar ao Senhor, voltar à igreja. Muita gente diz: olha, igreja não salva ninguém. Tudo bem, é verdade. Mas o salvo procura a igreja, certo? Igreja não salva ninguém, não né? Quem salva é Jesus. Igreja pública, igreja. Uau, que coisa interessante. Mas o salvo procura a igreja. Ele necessita da igreja fazer parte do povo. Amém? Então, nossa mensagem para você que nos assiste, que nos assistiu esta noite, vamos estar estudando, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2. Versículo de 18 a 29, é a maior carta que existe em Apocalipse. Vamos refletir sobre Tiatira. Embora eu tenha buscado falar queria falar sobre as duas igrejas hoje, Tiatira e Sardes, mas quando comecei a mergulhar em Sardes, eu disse: não posso juntar essas duas coisas, não tem como, tem que ser completamente separados, porque Sardes era também uma navegação muito linda, certo? De aprendizado, conhecimento e revelação daquilo que o Senhor propôs e colocou no livro da revelação, que é Apocalipse. Amém? Filho, tu tens esfriado na fé, tem deixado a esperança no tempo. Amém? Toda a nossa
pessoas que se afastaram, por um tempo estão afastados da igreja do Senhor. Muitas vezes está até dentro da igreja, está afastado. Muitas vezes até conhece muito, eles acham que conhece muito da palavra de Deus. Tão grande o crescimento que ele se permite se afastar da igreja. Oremos, Pai, agradecemos a Deus por esse tempo. Pai, essa canção chega aos corações das pessoas que, por um momento, te chamaram de Pai, se permitiram ouvir o chamado, cada um deste filho. Mas pela circunstância, seja qualquer situação que passaram, sentiram, estão passando, ouvir os seus entes queridos passarem e não ter, Senhor, a compreensão, a leitura exata da situação, do teu propósito, os planos na sua vida através dele. Pessoas que se machucaram na igreja, pessoas que até entendem, se julgam entender muito da tua palavra, e até comentar e chamar de Pai ali, mas virar as costas para ti, para a igreja. Pai, nos pedimos, Senhor, quando eles estiverem neste momento, estou em um milhão de situações que o inimigo com certeza está trabalhando fortemente para que ele não possa ouvir novamente a tua voz. Mas todo dia, Senhor, tu chamou o filho. É isso que nós pedimos, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, volta a falar nos seus ouvidos e seus corações. Grita aos seus ouvidos, Pai, ao seu coração, para que eles possam ouvir o teu chamado mais uma vez, tão terno, carinhoso, mas chamando de filho novamente, ele possa se erguer o cristão, Pai. Tomar aquela atitude daquela parábola do filho pródigo, caia em si e veja que não merece onde estão, Pai, na sarjeta, nos vícios, nas vicissitudes deste mundo, engodados, enganados pelo inimigo, pelas coisas que o mundo oferece. Pai, em nome de Jesus, faz essa pessoa voltar esta noite para o teu caminho, voltar à tua igreja. Muitos estão aí achando que estão desigrejados, se apelidam de desigrejados. Pai, eu te peço, clamo por este também, para que não haja apostasia, haja um momento de voltar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, leva a tua igreja, quem sabe lá, ó Deus, de alguma forma, aí nesses ambientes, e fazer com que eles voltem. Mas eu clamo pela tua ação também. Ó Deus, faz estes teus filhos voltarem à casa, à tua casa, Senhor, que é a tua igreja. Pai, nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém? Amém. Uau! Agora vamos ler a carta de Jesus Cristo, o Filho de Deus, à sua igreja em Tiatira. Não é a igreja de Tiatira, é em Tiatira, a igreja do Senhor. Ela se localizava em Tiatira, hoje é Akşa, um negócio disso assim, na Turquia, certo? Então diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 29, que diz assim, na versão inteligente: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé
perseverança. Bem como sei que está servindo muito, mas agora do que eu preciso. No entanto, tenho contra ti o fato de que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos ela induz o meu servo da imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe um tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que aparelho adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam de suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto atribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carne sobre nós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará por cetro de ferro e as reduzirá em pedaços como se fosse vaso de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Essa versão diz: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Que o Espírito Santo continue nos guiando na verdade em nome de Jesus. Amém? Ok, irmãos? Fizemos isso quinta-feira, eu vou repetir. Muitas coisas serão repetidas aqui pelos irmãos, mas eu sempre me colocar dizendo assim: não que seja o meu desejo, mas que seja para todos nós privilégio. Ao ouvir a palavra do Senhor 2 vezes, uma vez já nos remete à obediência de forma irrestrita. 2 vezes, ao ouvir a palavra do Senhor, o Senhor falar conosco. Já falei aqui dizendo o seguinte: quando o Senhor fala 2 vezes para mim, para você, para qualquer pessoa, Ele está dizendo que a condição sine qua non é ali a sine qua non é a vocábulo, locução latina, que quer dizer sem a qual não tem o que acontecer mais. Sem isso, não rola. Então, ouvir a primeira nos leva à obediência restrita à risca. 2 vezes, condição sem a qual não tem negócio. Ou faz ou nada. Amém? Então, que seja assim nesta noite para a glória do Senhor. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, aos nossos corações, em nome de Jesus. E que o Senhor retire tudo aquilo que possa impedir o bem, agora em nome do Senhor Jesus. Bom, Tiatira, como eu falei, vai falar. Posso falar sem microfone? Dá para ouvir? Beleza? Graças a Deus. Então, sem microfone é melhor, né? Não tem eco. Ok, então vou passar assim. Colocar aqui. Não estou dando trabalho hoje. Como eu falei, quem está falando na igreja é o Cristo glorificado, certo? Ele está lá no céu, reino, céu, não mais completamente homem,
como 100% homem, mas está lá o homem, Jesus Cristo. A figura exatamente que Paulo fala em Coríntios, que é melhor encontrar esse homem chamado Jesus Cristo, porém glorificado. Bem, então, ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Confere? Coríntios vai dizer isso, Paulo vai dizer isso Coríntios. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, a cabeça da mulher, o homem, blá 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 blá. Não é assim? Essa situação é essa aí. É por aí. Certo? Então, vamos para cá. Então, ele é aquele que realmente sabe a sua igreja. Só tem duas igrejas que não recebem repreensão. Lá no ambiente de Sardes, a gente vai comentar sobre isso. De 7 igrejas, só 2 igrejas não recebem repreensão da parte do Senhor. Uma é de Filadélfia. As outras irmãos pesquisam. Certo? Porque eu não posso também entregar todo o ouro para vocês, né? Fica fácil, né? Então, se esforçar para pesquisar. Um pouquinho, né? Mas um pouquinho, né? Então, veja bem. O dia a dia, hoje, como eu falei, está em Akshar, na Turquia, conhecida lá nesse momento, com esse nome aí. Então, o dono da igreja, a cabeça da igreja, está olhando para ela e falando para quem? Ao anjo que está na igreja. Se reporta e diz assim: olha, assim declara o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Cujos olhos são chama de fogo, os pés como bronze reluzente. Alguns dizem assim: chama de fogo, porque que comparação de João aos olhos de Jesus, a chama de fogo. Como eu falei, todas as vezes que a gente vai olhar para a figura de Apocalipse e olhar em relação a isso, é porque João não tinha noção do que ele compararia no ambiente comum e natural como o nosso, no mundo de hoje. Certo? O que ele via ali. Então, ele assemelhou, encontrou a semelhança com o chama de fogo os olhos de Jesus. Então, a gente primeira coisa dizer, é os olhos que não contemplam o pecado. O pecado não resiste diante dele. Segundo, a ideia que Paulo também nos propõe aqui, olhos como chama de fogo, é aquele que prescruta todas as intimidades possíveis do homem, aquele recôndito que o homem pensa que não está sendo visto, no seu coração e em todo o seu ser, ele vê. Assim que o salmista Davi, Salmo 139, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Antes que o pensamento chegue à boca do Senhor, já o sabe. Então, é aquele que sabe o tempo de existência de cada ser humano, de todas as coisas, ele sabe tudo. Nada se furta aos seus olhos. O próprio salmista diz: se eu descer as trevas do Senhor, ali está. Se eu for mais profundo dos abismos, tu ali me chegas, tua mão me alcança. Então não tem nada neste mundo, nesse universo, nos céus e acima dos céus, que o Senhor não conheça. Não existe. Sabe aquele pensamento seu que você só está guardando ali, aquele pensamento terrível, ruim, miserável que você está querendo, está guardando aí? Ele sabe. Ele sabe. Aquele desejo também gostoso que você tem aí, buscando colocar para florescer, o Senhor também conhece. Certo? Ele sabe tudo mais. Esse é o problema, que a gente tem mais medo das pessoas do que o Senhor. Temem e tremem mais medo das pessoas do que tem medo de tremer ao Senhor. É ou não é? Afinal, o Senhor entende. Quando você diz: não tem problema não, o Senhor entende. Tudo bem, mas o problema é que você não entende é o Senhor. Você nem conhece o Senhor para dizer isso. E segundo, como bronze, os pés, como bronze reluzente. Então, o metal o que ele via de brilho, os pés do Senhor glorificado, ele assemelhou com o bronze, que é o objeto que eles morriam e dá um brilho muito maravilhoso
certeza é um pé que determina a autoridade por onde passa. Despeja a autoridade do tempo por onde ele passa. Eu não vou parafrasear o Salmo 119, 105, dizer que é lâmpada para os meus pés. Não posso. Seria um jogo totalmente indecoroso. Mas essa primeira ideia que podemos ter nesta noite em cima desse versículo. Versículo 19. O que é que o Senhor conhece da igreja? Ele diz que não sabe nada. Primeira coisa, da igreja, o Senhor conhece todas as coisas da igreja. Tudo. Todos os movimentos, Ele sabe. Todo e qualquer movimento, o Senhor sabe da igreja. A situação real da igreja, Ele sabe. Como eu falei, os olhos dele o quê? Alcançam coisas que jamais o ser humano teria a ideia ou a imaginação que seria possível ver. Então, diz, primeiro, conheço as tuas obras. O que você faz, eu sei. O que você faz, o que não faz, eu sei. A sua inação, muita gente diz, mas o problema é que eu não faço, nem trabalho, e não faço nada. Escute bem, a inação é uma ação, porém de forma negativa. Não existe alguém sem fazer nada, certo? Não existe o fazer nada. Ou você faz e objeto que é positivo, ou você não faz, é uma maneira de trabalhar contra a quem faz. Você sabia disso? Não existe esse negócio de ficar no meio. Ah, pastor, não vou me envolver não. Vou ficar aqui de boa, tranquilo. Então você está lutando contra quem faz. É como se na casa uma pessoa trabalhasse necessariamente, todos tivessem necessidade de trabalhar, fazer alguma coisa, e alguém cruza os braços. Fica bom? Olha que eu gosto de fazer trabalho de casa, mas quando eu olho, eu tenho uma figurinha lá em casa que não faz nada, meu pai do céu. Dá para dizer, vamos fazer alguma coisa. Quem não faz, atrapalha quem faz. Não ajuda a avançar. Então, primeiro, conheça as suas obras. Ou seja, você que acha que não faz nada, atrapalha, faz, não faz, atrapalhando quem faz. E você que faz alguma coisa de maneira positiva. Que faz alguma coisa de alguma forma. Segundo, o teu amor. Amor dedicado a quem? A Deus, ao Senhor. A tua fé em relação ao Senhor. Teu ministério, o seu serviço e a sua perseverança. Essas quatro coisas estão interligadas. Não tem como você separar nada. Perseverança. Quem persevera, trabalha. E continua trabalhando. Vamos ler, fazer a leitura inversa. Olha aí no processo. Olha no versículo. Se a gente ler na sequência que tem aqui, obviamente a gente vai ter um entendimento muito bom. Mas se você fizer a leitura inversa, primeiro, quem persevera, quem acredita, então faz o quê? Serviço, se envolve, o serviço se presta a servir. Amém? Se presta a servir. Não desiste de servir. Segundo, se eu persevero e busco servir, obviamente é porque eu acredito. Eu tenho fé, eu confio, eu acredito. E por último, ninguém faz nada disso de maneira significativa e relevante se não tiver amor. Paulo fala em Coríntios 13, não é? 1 Coríntios 13. Ainda que eu pegasse na riqueza, pegasse os corpos, não levasse meu corpo para queimar, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, tal, se não tiver amor, nada nada seria. É bom. Então, a leitura é a leitura inversa, certo? Esse processo aqui, grego. Então, mas assim, obviamente, se eu amo, as obras serão completamente realizadas. As obras serão visíveis, acontecerão. As ações estarão o quê? Acontecendo. Certo? Então, vamos para cá. Aí vem aquela idade.
Olha como o Senhor vai dar aquele upgrade, aquele elogio, né? Levanta a moral da igreja, né? Cara, o Senhor está falando coisa maravilhosa de mim, a igreja, né? Ou aí ele vem agora e faz. Vem cá. Tudo isso aí você faz? Tá certo. Agora tem outra coisa que é interessante que você faz. Não é boa. Não é boa essa coisa que você faz. É condenada por mim. Não é condenada por mim. Tem um contratinho que fala que tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz meus céus à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Quem é Jezabel? Se você ler as Reis, você vai entender que é Jezabel. Teve um programa de televisão que falou sobre Jezabel, né? Não ia do jeito desse, mas falou alguma coisa sobre Jezabel. Mas vai ler o livro de Reis, certo? Não era judia, acaba em casa com o rei de Israel, casa com ela, e ela leva o povo a adorar outros deuses, Baal e Azera. Essa Jezabel acaba perseguindo os profetas do Senhor, mata os profetas do Senhor, e Elias pensou que o Senhor tinha escapado, não é assim? Depois Elias desafia, mata os profetas dela, e ela se irrita, Elias vai para a caverna, não é assim? No final, o Senhor revela a Elias que Elias não era uma bolacha do pacote, né? Elias se deprimiu dentro de várias situações, ou seja, tem gente, e vou dizer uma coisa, está dizendo que não é fora da igreja, é dentro da igreja, é membro de igreja. Jezabel aqui, ela não está fora da igreja, ela está nem como membro da igreja. Gente que arvora uma liderança, pseudo-liderança, para atrapalhar o líder que o Senhor colocou. Pessoas que dão-se conselhos, eles sabem que conselhos e orientações que só o líder da igreja pode dar, ela pega essa pessoa, pega e toma para si. É uma mensalão da Bíblia, que lutou e quase mata o pai chamado Davi. Então Jezabel, ela se dizia profetiza, ela arvora para ela, essa tarde para ela, a função que não lhe é dada pelo Senhor. Então, olhando para o ambiente aqui, você olha a igreja, vê a igreja operosa, aquela operosidade, mas dentro está o quê? Aquilo que os senhores aprovam. Tudo isso aqui passava nada mais que ativismo, uma igreja cheia de atividade. Tem muita igreja boa hoje. Menino, você chega na igreja, meio mundo de coisa acontecendo na igreja, aquela velocidade, não sei o que, muito gente juntando gente, agregando gente, mas não está congregando, né? Agregando gente. Tem igreja que parece mais um clube social bem sucedido. Não é? Já tem um horário marcado. Hoje é o dia que eu vou lá na igreja. Porque eu cheguei lá, tem um cara de negócio lá, pulando, descendo, subindo, descendo, falando, mas tem tanta coisa. Tem igreja que se parar e fazer uma atividade, se não mexer um evento, no mínimo 2 eventos por mês, a igreja está morta, está via. A igreja não é mais como antigamente, não tem mais evento, não tem mais. Quer dizer, está procurando o quê? Tem muita igreja que virou mais um clube social bem sucedido do que realmente vive igreja do Senhor. Então, cheio de ativismo, cheio de atividade, manda não sei o que, faz não sei o que, pipoca. Menino, é um negócio sério. E aí, quando chega, está lá a falta de disciplina na igreja. Olha que a maioria dessas igrejas não tem disciplina. O líder não disciplina o pecador, aquele que comete o erro. Está doido ele meter o dedo aí, é problema. E se for do louvor? E se for do ministério A? Se for do ministério B? É da família de fulano, família de Beltrano. Se disciplinar, ele caiu a casa, ele está tocado, perde a cabeça. Não é assim. E se o líder não mexer, fizer movimento,
sumariamente, fazendo eventos contínuos, ela perdeu a essência. Ela está atraindo pessoas, não está agregando e nem congregando as pessoas ao corpo de Cristo. Ela está inchando. O que menos tem é a palavra do Senhor. O que menos importa, tem mais ações dentro da igreja do que. E às vezes o pastor diz, não, 15 minutos para mim está bom da palavra. Aí ali nem ensino tem. E quando há uma probabilidade de ensinar na igreja, é mais falando filosofia, psicologia e sociologia do que aplicação bíblica, doutrina. E aí me lembrei de uma irmã que saiu daqui por causa de falta de doutrina, de tomar vergonha na cara do pai, né? Vem à igreja só de manhã, salteando para os domingos de manhã, atrás de doutrina domingo de manhã, com EBD, para a glória de Deus, show de bola. Você está querendo o quê? Ouvir o que queria, mas aqui não. Aqui a gente ouve o que o Senhor tem para falar conosco para a glória dele. Amém? Amém. Que seja assim eternamente. Amém. Então é por aqui. Então muitas vezes, repito, cuidado. E tem hora que você passa em determinadas igrejas, o cara que está tendo hoje é festa. Por quê? Encontro disso. Parou, na outra semana você fala, o que está tendo? Não, é encontro daquilo. Parou, no outro dia, é encontro daquilo outro. Misericórdia. Então vive um pouco viciado, uma igreja viciada, sem a realidade da verdade. O que menos importa é a palavra da verdade. Se falar a verdade lá, muita gente começar a falar de doutrina, fundamentos bíblicos, não interessa. Acabou o vinho, acabou a festa, não é assim? Então o povo está cedendo desse negócio. Então a igreja tem impacto, estava assim, não tem disciplina, pastor não disciplina, a igreja não disciplina, é um povo vivendo nas vicissitudes, na imoralidade sexual, aceitando todo o bagaço que muito trazendo para dentro da igreja, não tem mudança de vida. Claro, não tem mudança de vida porque a verdade não é pregada. Porque a palavra de Deus, quando é impossível alguém ouvir a palavra do Senhor e essa não arremeter a mim e a você, é uma exigência da parte de Deus para a nossa vida, de mudarmos radicalmente as nossas ações, a nossa maneira de pensar e, obviamente, as nossas ações e as nossas obras. É impossível. As pessoas não têm mudança de vida. É tanto que em Tiatira tinha uma situação lá que não é, veja bem, uma coisa interessante. Tiatira não era uma cidade estrategicamente bem situada. Era tão bem situada que ela foi formada para ser um posto militar avançado. Olha para você ter ideia. Era numa planície, não era como as outras, né? Nem Éfeso, nem Perto, nem as demais. Certo? Nem Sardes. Sardes que é uma viagem legal. É porque eu comecei a ler Sardes e ele disse, não, vamos falar não sobre Sardes, que aqui precisa só de um momento só para Sardes, e olha lá se a gente dá conta. Então veja bem, Tiatira era uma planície, não era privilegiado como as outras, né? Montanha, cercado de cadeias, cordilheiras e tal, certo? Não era privilegiado como as outras, mas era um ponto estratégico a ponto de ser colocado como posto militar avançado. O que é que seria isso, pastor? Bom, a ideia era que, vindo os inimigos contra aquelas cidades, eles iam passar por onde? Qual era a melhor rota? Tiatira. Que dali era exatamente a estrada que passava o Correio Real. Ou seja, o cara do Correio Real passava lá e quem Correio sabe, né? Uma rota boa, o Correio ia para lá e lá distribuía para as outras cidades. Não, irmão Alex? Dali era um ponto chato, deixava a correspondência ali, dali rapidamente para as outras cidades. Então, qual era a ideia então, desse posto militar avançado? Vindo os inimigos, iam invadir essa cidade, iam bater de cara com quem? Tiatira. Tiatira é uma cidade determinada com certa fortificação.
Porque quando esses inimigos iam chegando em Tiatira, enquanto estão buscando vencer Tiatira, as outras cidades faziam o quê? Se preparavam. Então, estrategicamente correto. Nos leva também uma lição simples. Muitas das vezes, a gente quer ser a solução para tudo, não é? Quer ser aquela pessoa que mexe tudo. Gente, não precisa. Vamos colocar assim uma semelhança aqui, fazer esse emprego aqui rapidamente. Seja pelo menos uma Tiatira, sirva de amparo para que os outros se preparem melhor. Não é? Seja aquele que primeiro confronta, aquele que vai à frente, né? Investe um pouco para que os outros se inspirem, se preparem, se produzam melhor. Não é? Dê um tempo para que sirva para que os outros apoiem-se e melhorem. Quem segura, né? Seguraria a ação do inimigo até os outros se prepararem. Então você não precisa ser tudo. Até porque Tiatira também não era uma cidade rica, tão próxima quanto Éfeso e quanto Perto e Esmirna. Não era uma cidade terrenamente religiosa. Era uma cidade que tinha o seu comércio, vivia muito bem o seu comércio. E lá tinha muitos artigos. Dentro desses artigos tem uma pessoa que ouve o evangelho de Paulo em Atos, chamado Lídia, que era a vendedora e trabalhadora de púrpura. Lembra desse fato? Lídia, que trabalhava púrpura, era dessa cidade de Tiatira. Se converteu ao ouvir o evangelho do apóstolo Paulo. E com certeza, quando volta para a sua cidade, ela também dissemina o evangelho. Certo? Então, essa é a questão. Aí vamos seguir um pouquinho. Só que, nesse comércio, muitos artigos, púrpura, metais, artesanatos, comércios livros, vários tipos de diversidade comercial, eles, para sobreviver, têm uma coisa chamada de guildas, que hoje a gente pode chamar de associações comerciais ou sindicatos, certo? Aí é que está o negócio. Esse é um problema na cidade e, consequentemente, para o cristão. Na igreja, a igreja é operosa. Deixa eu abrir um outro parênteses. A igreja é operosa, certo? Cheia de atividade, cheia de otimismo, porque conservava dentro dela aquilo que o Senhor detestava. Não tolerava Jezabel. Mas antes de tocar sobre o comércio, deixa eu fechar essa questão de Jezabel. Jezabel dizia bem assim, gente, é aquela pessoa que diz assim, se diz profetiza, ocupava, seria um pseudo-líder dentro da igreja. Está assim, né? Pessoas que arboram o papel de líder para aconselhar as pessoas. Gente, o problema não é efetivamente a Jezabel, é quem se permite ser o quê? Induzida por ela, certo? Se encantar por esse tipo de pessoa. Essa pessoa sabe que, repito, que a pessoa é capaz, efetivamente, aquele que dá um copo com água a um profeta receberá galardão de profeta. Então, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Isso não é o papai que disse, ele falou, está cumprido em nome de Jesus, para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Então, veja bem. Repito, Jezabel é o pseudo-líder que sabe que ele não tem potencial nenhum para fazer o que tem que fazer. E quando se arrota para fazer, ele contemporiza com o pecado, que vai dar conselhos. Ele sabe, essa pessoa sabe, essa mulher, então, esse homem, esse Jezabel aqui, essa figura aqui, está dentro da igreja, como se fosse aquele papel de Satanás. Ou seja, Satanás não precisava jogar as coisas de fora para dentro, mas ele colocava o quê? Dentro para fora, fazer uma implosão dentro da igreja, colocando o quê? Pseudos líderes como esse tipo de gente aí, que sabe que o conselho real não é porque eu estou arborando para mim, nem nada, não, nem para líder, nem para pastor, não. A
alcançado para a glória dele. Amém? Capaz de aconselhar pessoas, membros de igreja, é o líder da igreja, que tem disponibilidade e deve ter disponibilidade 25 horas possíveis. Mas esse tipo de gente vai e se coloca para aconselhar as pessoas. O que acontece com essas pessoas? Destrói a vida delas. E essa pessoa fica de boa, como se nada acontecesse. Conheço eles exemplos, daria vários exemplos aqui. Irmãozinho que chega para outro irmãozinho, irmãzinha que chega para outra irmãzinha, vice-versa, para ser aconselhado em áreas que só o líder poderia aconselhar. E essa pessoa vai para ela, ela arrogora, traz para si, e aí não deixa chegar o quê? Ao líder, ela barra, guerreia contra a liderança do Senhor da igreja. E essa destrói, a vida dela já está destruída, já não agrada o Senhor. Então, obviamente, essa pessoa vai estar o quê? Recebendo dela tudo aquilo que não deveria fazer para a vida dela, e destrói também. Então, irmão, desperta, Sião, abre a visão para aquilo que o Senhor está colocando para ver, muda o seu coração. Ah, não vou me aconselhar para o pastor porque ele já sei o que ele vai dizer. Você já sabe o que ele vai dizer? É mesmo? E se ele repetir o que você acha que ele deveria dizer para você, é ruim? Às vezes a pessoa não se aconselha para o pastor porque sabe que está errado, ele advertiu isso todos os dias na igreja, e muitas das vezes chamou você para o lado e chamou você ante o erro que você estava cometendo e iria cometer. E você desou, pescoço duro, teimoso, rebelde, insubmisso, resistiu e está pagando o erro. Aí não se dá de aconselhar, não se arrepende, não. Se torna Jezabel da vida. Aí Jezabel faz o quê? Olha, pode comer todo tipo de coisa, pode comer, me sacrificar a isso. Olha, gente, não tem nada a ver, não. Eu até falando com o irmão Nelson, não é? Eles que criam uma frase, eu tinha ministrado quinta-feira, eu disse, nada a ver, essa coisa mais é Satanás que criou. Eu disse, nada a ver, é coisa do diabo, do cramulhão. Tem nada a ver, é só vou dar uma olhada lá no São João, para ver como é que está o negócio. Nada a ver, filho. O problema é que tem tudo a ver. Festas, comidas típicas. Gente, esse momento, esse período é dedicado a quem? A 3 santos. 3 santos é dedicado: João, Pedro e José. Certo? É dedicado. Tudo isso aí é voltado para esses santos. Não? São Pedro e Antônio. São Pedro? São Pedro e Santo Antônio. São Pedro, Santo Antônio e São João. Pronto, tudo aí atrás. E José é lá atrás. José lá bem atrás. Acho que tudo lá atrás. São Pedro, Santo Antônio e São José. São João. São Pedro, São João e Santo Antônio. 3 ídolos. 3 ídolos que não agradam o Senhor. Idolatria pura. Aí eu vou, porque não tem nada a ver. Semana Santa é dedicada para quem? Para o Senhor? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só blindar. É só orar e abençoar. Mas esquece que Paulo, quando fala sobre a comida sacrificada, ele diz: olha, pergunte sem. Como assim? Pergunta. Tá. Mas quando alguém disser para você, você faz o quê? Se afasta. Por causa das consciências sua e do próximo. Aí Jezabel diz: não tem nada a ver. Oxi, que nada não é assim não. Isso é ridículo. Isso é rigoroso demais. Pode ser assim não. E minha vida social vai para onde? Eu também sou social, sou gente, sou ser humano. Por
bonito, não tem nada a ver. Tanto faz. E daí? E daí para o inferno. Acabou. Então, meu irmão, ser cristão nunca foi fácil. Ser separado é ser distinto. É como eu falei aqui, acho que foi domingo de manhã, ou foi quinta-feira passada, que os escribas eram feras em relação aos dízimos, eram feras. Até do comindo ele estava o dízimo. Aí Jesus vai ser a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Aí você quer igualar? Não torne aquilo comum e imundo que o Senhor santificou. Não muda. Não muda. Mas se você quer amanhã ver longe do Senhor, seus filhos afastados do Senhor, continue alimentando isso, que não tem nada a ver, não tem nada de mágica. Afinal, é na fase deles, na fase delas. Deixa aí. Vai, deixa aí. Lá na frente você reverte outra vida que não tem nada a ver com Deus. Não vai mudar. Porque eles aprenderam assim. A autoridade sobre os filhos são os pais. E se os pais determinam que os filhos vivam de determinada maneira, ele vai viver de ponto final. Então, às vezes, não, tudo bem. E outra, adultério, fornicação, acho que é de boa, fica tranquilo, mas é questão da carne. Afinal, ninguém aguenta muito tempo, não. Vai lá, fornica, deixa seu filho, sua filha fornicar. Não discipline não, não chame a responsabilidade não discipline não. Já falei muito, já fiz. Deixa, vai lá, não tem problema não. Você é blindado, o Espírito Santo do Senhor habita em você, você é de Cristo, o anjo do Senhor acampa ao seu redor e livra você dos inimigos. Beleza, você é tudo isso, é mesmo? Então se lança nos teus pecados, alimenta aquilo que desagrada a Deus, e Deus vai continuar com você. Aonde, meu irmão? Então, Jezabel é esse tipo de gente, tomava o lugar do líder para aconselhar os irmãozinhos, não chegava, deixava ninguém em contato com ele, porque essa pessoa resolvia. Os conselhos dessa pessoa eram maravilhosos, são interessantes, até ora, até louva, até canta coisas maravilhosas na igreja. Jezabel, dentro da igreja. Não era fora da igreja, não, dentro da igreja. O problema de Tiatira não estava efetivamente fora, estava dentro da igreja. Não tinha nenhum problema efetivo com a cidade, porque a cidade não era tão grande, tão extravagante religiosamente. O que existia na cidade? Uma mulher chamada Sambate, que era tipo uma adivinha. Eram as práticas de adivinhações. E Jezabel também trazia misticismo dentro da igreja, misticismo, esoterismo dentro da igreja. Essas práticas também. Jezabel fazia isso. Na cidade tinha voltado essa questão de adivinhações. O que é que a gente mais vê hoje? Muita coisa mística dentro da igreja. Muito misticismo, muito esoterismo dentro da igreja. E muitos cristãos saem daqui dentro das igrejas e vai se consultar com pitonisas por aí da vida. Ou não é? Acreditar em benzedor, sei lá o que, rezador, não tem, meu irmão. Ou Cristo ou nada. Deus é todo poderoso. Ponto. O que é que ele não pode fazer? Alguma coisa demasiadamente difícil para mim, ele faz em Isaías ou em Jeremias. Isaías vai dizer, agindo eu, quem impedirá? Quem faz isso? Senhor, dá um tempo, meu irmão. Pisa no chão. Coloca teu coração todo e entrega ao Senhor. E tuas razões e motivações entrega ao Senhor. Não seja tão variada de Jezabel, nem adivinhações da cultura. E também tem os gnósticos. Não bastava Jezabel, as adivinhações, e os gnósticos também, dentro da igreja. Aí tem aqui, cadê? Versículo 24.
Todavia, os demais irmãos que aqui não seguem a doutrina dessa mulher. Aí, interessante, Deus vira, o Senhor vira para Jezabel, vira para essa pessoa, essa emissária do cramunhão lá dentro da igreja, que está levando as pessoas erradas, está falando para ela: ele se arrepende, ou seja, muda a sua maneira de pensar e muda consequentemente suas ações. Gente, só tenho condição de mudar a minha má ação, só tenho condição de mudar e tornando minhas ações boas. Como eu vou fazer isso? Lembra que eu sempre digo aqui: cuidado com essa maneira de pensar, porque se tornarão o quê? Palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornarão o quê? Ações, atitudes. Cuidado com as suas atitudes, que elas se tornarão o quê? Hábitos. E o Senhor está dizendo assim: mude. Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis o quê? As questões do mundo, mas renove, mude sua maneira de pensar, metanoia, para que experimentei qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Mude, meu irmão, para mudar suas atitudes, mude sua maneira de pensar. E pensar em quê, pastor? Nas coisas que são do alto, são de Cristo. Olha a Bíblia, a palavra de Deus. Ouça, igreja, ouve o que o Espírito Santo fala à igreja. Compreenda e torne as suas ações diferentes. Porque na compreensão eu vou mudar minha maneira de pensar. Quando eu mudo minha maneira de pensar, tanto no falar quanto nas ações, elas são mudadas. É automático, é processo. Mas é quando eu não quero ouvir, eu resisto. Eu estou resistindo a quê? A mim. Está resistindo ao Espírito Santo. Não é a mim não. E a palavra diz: não resistir ao Espírito Santo, o qual hoje selado para a redenção. Aí na frente vamos ler o gnóstico. Está a Jezabel. E aí tem esse carinha lá que diz assim, que costuma dizer os profundos segredos de Satanás. Essa coisa aí é interessante. Que negócio é esse, pastor? Gente, tem umas coisas que acha que é liberal demais, né? Jezabel pegava liberal. Pode tudo, meu irmão, fique em paz. Acontece nas melhores famílias, é assim mesmo. Cair do homem e levantar de Deus. Não se preocupa não, é assim mesmo. Ô filho, não tem problema não. Problema não. Né? Tu ora, se arrepende e muda. Mas esquece que mudança, esse arrependimento exige o quê? Não voltar à prática. Certo? Aí todo arrependimento não me faz voltar a praticar o mesmo erro, o mesmo pecado. O arrependimento nos remove a possibilidade de voltar a praticar o mesmo erro. Não tem problema não. O cair do homem é levantar de Deus. Não, mas leu a Bíblia direito, meu irmão. Tu vive sob a sombra do pecado, alimentando-se do pecado, cometendo a mesma coisa o tempo todo, está aconselhando o outro continuar o pecado e afastar-se de Deus. E os profundos segredos de Satanás é o cara diz assim, olha. Oh Deus, oh Deus. Que era esse segredo? Ele dizia assim, gente, olha a gente, olha dentro da igreja, gente de boa, rapaz, já não basta o mundo, né? Dentro da igreja tem esses caras aqui. Diz, gente, faz o seguinte: olha, a gente tem que invadir as fortalezas do inimigo. Temos que penetrar na fortaleza do inimigo. Para lá a gente conhecer como ele trabalha, as ações dele, o misticismo que ele usa, o esoterismo que ele pratica. A gente vai lá, se envolve com esse negócio, com as iniciações, vai participa até das iniciações deles,
iniciações, navega nesse mundo para a gente conhecer, conhecendo, aí a gente sai de lá e ó, desse inimigo. Era isso aqui que ele está dizendo, os gnósticos. Necessário conhecer, penetrar nas fortalezas do inimigo, fazer as iniciações, usar o sistema esotérico, o místico, acabar, enfim, conhecer essas coisas de Satanás, as heresias, praticar as mesmas heresias, para que eu, conhecendo tudo isso, agora eu estou em condições de vencê-los. Meu irmão, quando você entra nisso, você contamina-se. A glória de Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu e você fomos chamados para ser templo do Senhor, templo do Espírito Santo, em que a glória do Senhor nos enche, transporta em nós, através de nós. Então, ou eu me encho da unção do Santo, ou me encho desse negócio das profundezas de Satanás. Não existimos dois corpos, só existe um corpo. Nosso coração é pequeno demais para dois amores. Então muita gente se envolve com isso, continua praticando coisas terríveis, afastado de Deus. O problema de quem está envolvido com isso dentro da igreja é que não se percebe que Deus não faz efetivamente parte importante da vida dele. São escolhas, ou você escolhe Deus ou você não escolhe Deus. Ou você vai para as profundezas de Satanás, ou você navega na profundidade da unção do Santo. Acabou. Ou você é conduzido pelo Espírito Santo, ou você é conduzido por essas coisas que são profundas de Satanás. É sério, aqui, pesquise, vai lá nos comentários que você achar. Se muda alguma coisa em relação ao que eu estou falando aqui. Mas se você quer viver enganado, a pior coisa que eu tenho para mim, para você, para qualquer ser humano, é viver enganado. Só você sabe que está nos enganado e se percebe. E acha que deve ser assim. Aí diz assim, olha, se arrependa, mude seu pensamento, as motivações do coração e mude suas ações, saia desse negócio e se aproxime do Senhor. Não é para ontem, é hoje, é agora. E ele diz assim, olha, acontece que ele não quiser se arrepender. Não quer, porque então acho que está bem. O problema muitas das vezes doente é aqueles picos, né? Você está acamado, até a hora que dá uns picos, tem uma energia boa, né? Que a vontade de não, estou bom. Você se levanta, que ousa caminhar mais 10 passos, assim, não é? É assim. É o doente acamado que tem aqueles picos de uma sensação de leveza, que está melhorando, e ousar levantar e percebe que está pior do que estava no início. Não é? Eu disse, não, então vou fazer o seguinte, vou adoecer. Na palavra seguidor aqui, é a mesma de discípulo, mas ela vai dizer o outro sentido. Quer dizer assim, eu farei adoecer tanto você, Jezabel, quanto as pessoas que praticam tais coisas, quanto os seus filhos. Eu punirei, farei meu juízo, julgarei vocês e meu juízo está determinado. Vou acabar com vocês. Para que as igrejas, olha, eu quero um testemunho, como o Senhor disciplina a igreja. Igreja sem disciplina não é igreja, é um amontoado de gente. É um clube social. Que o líder não tem. O líder navega, faz o que ele sabe que faz, acabou. Administra. Todo mundo faz o que quer. Porque se o líder tocar e chamar uma pessoa disciplinada, fulano de tal, era tão espiritual, fulano de tal, era tão.
Irmão, a disciplina nunca foi para matar, foi para educar. Deus ama, então logicamente o quê? Corrige. Disciplina é um ato de amor. A disciplina é um ato de amor da parte de Deus. Qualquer igreja que o pastor disciplinar, tem gente que se rebela como pastor e arruma gente para estar do lado. É assim, não é? Ganha moeda. E ainda vão trabalhar com a queda do pastor. Afinal, o pastor já tem muito tempo lá e a gente já trabalha para tirar ele de lá porque já chega. Quem é você? Você é Deus agora? É Jesus Cristo? Que bota pastor e tira o pastor porque você acha que tem que tirar? Me respeite. Não, toma vergonha. Me perdoe. Desce do teu trono, Jezabel. Então, pra cá. Os pouquinhos que estavam ali segurando a onda. Ó. Eu falei, me deixa só 5 minutos, por favor. Tem gente que olha para as igrejas assim, uma igreja. Devia estar todo mundo evangelizando. Todo mundo batendo para. É verdade. Quando todos chamados para a mesma coisa, a gente chama ali para uma manhã matinal, né, de oração, 6h30 da manhã, quarta-feira, né? Os homens, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, se Deus permitir, né? Quarta-feira, 6 horas da manhã aqui, ó. Se Deus permitir, 6 a 6h30. Clamor, oração, jejum, oração, poder do céu. Certo? Vamos para a glória de Deus. Estou comprometido, violência. Comprometido. Compromisso. A palavra compromisso é compromessa. Comprometido é metido no problema da situação. Envolvido completamente. Em nome do Senhor Jesus. Bom, esse pouquinho que está segurando a rédea aí, fiel, não tolera Jezabel, odeia Jezabel como eu odeio. Não tem esse negócio de dar verdade para fazer Satanás. Eles querem simplesmente amar o Senhor, é leal ao Senhor. Quem ama é leal. Só é leal quem ama. Vimos aqui até onde aquilo foi, irmãos? Os homens, lealdade fiel. Certo? Esses vão fazer o seguinte: apegue-se, segure. E o negócio está balançando. Está barriga, está ruim. Segura até que eu venha. Persevera. Sacode, mexe, sobe e desce, mas segura, né, irmão Maurício? Graças a Deus está aqui hoje à noite, louvando o Senhor com a gente, amém? Então, ao vencedor, esse é o vencedor. Então, vou fazer o seguinte com o vencedor: que permanecer nas minhas obras, naquilo que eu chamei para fazer, no trabalho, na missão, na pregação, no discipulado, nas atividades da igreja, aqueles que estão envolvidos com minha obra, porque antes estavam envolvidos com ele, que persevera nas minhas obras, trabalhando, não é cruzando os braços, ó, eu não vou não, mas eu oro. Tá bom, que bom você está orando. Queira Deus que vai ter. Duvido que não se envolve no trabalho, tem que ficar orando. Fica não. Aí, até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e resolverá a pedaços como se fosse vaso de barro. Aqui está falando de autoridade, capacidade de julgar os ímpios. Você está dizendo isso? Eu vou redigir, você tem autoridade tal qual eu sou, a minha, eu te dou, delego, para você julgar os ímpios, as nações. E a estrela da manhã, ou seja, a minha presença será contínua com você, mesmo em tempos de adversidade, eu estou com você. Essa é a promessa do Senhor
para os vencedores. Eu lhe considerei autoridade semelhante a que recebi do Pai. Que é melhor que esse? Então, seja fiel, ame o Senhor, trabalhe, não tolere aquilo que o Senhor não tolera. É simples, você é filho de Deus. Então, como é que você quer na sua casa coisas que você sabe que Deus não suporta? Como é que você quer no seio da sua família aquilo que Deus não suporta? Como é que você manda alguém da sua família fazer aquilo que Deus não odeia? Como é que você consegue? Você não é Jesus Cristo. Nós não somos Jesus Cristo. Então, permita fazer essa observação sobre os sindicatos, as associações de comércio que ativam. Qual era o problema? Aí era difícil. Você, cristão, tinha seu comércio, certo? Você comercializava ouro, o irmão púrpura, o outro tinha um açougue, o outro tinha um supermercado, o irmão, certo? Opa, não é profecia não. Viu? Aí, para sobreviver, a única maneira de se tentar sobreviver era se aliando esses sindicatos, essas associações comerciais. Olha o negócio de Tiatira. Por que ficava ruim para os cristãos? Era indecoroso, indecente para o cristão participar. Sabe o que acontecia nessas associações? Essas associações promoviam eventos pagãos. Ia para os templos dele, ou fazia nas praças movimentos, eventos idólatras. Então, praticamente, você que tinha seu comércio de Tiatira e era cristão, e que não sabia que era inconveniente, indecente, indecoroso ao cristão participar, praticamente era quase que um homicídio, mas um suicídio comercial. Era ruim de prosperar. Tinha que andar só. Enquanto os da associação cresciam e se fortaleciam eles mesmos, adorando os deuses dele, fazendo as festas dele, tipo essa aqui, pronto, São João, a associação comercial se une, né, para favorecer o quê? Investir no São João. Por quê? O comércio dele avança. Mas para o cristão, o texto aqui vai dizendo que não. Então ficava difícil para o cristão ter seu negócio e lutar para prosperar, porque não podia fazer parte da associação, porque essa associação levava eles a adorar o quê? A outros deuses. Parece hoje, né? Parece hoje, né? Então Jezabel dizia também isso assim, ó, que era mais importante. Jezabel dizia, irmão, chegar na igreja, irmão, não tem problema nenhum não. Vale mais a riqueza, o perigo. É melhor trabalhar a riqueza do que o pecado. A riqueza é mais importante, o pecado nem tanto. Até hoje, meio mundo de cristão envolvido com coisas que Deus não aprova, associados com questões que fazem eventos e estão lá lado a lado investindo em ações e eventos que glorificam a ídolos, a idolatria. Porque se eles não se associarem a isso, eles perdem o quê? Cacau no fundo, a riqueza. Preferem o pecado do que Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós avancemos a graça e o conhecimento do Senhor. Mas a resposta final é: quem tem ouvidos, ouça. E Cristo para as igrejas. Se Deus permitir,
convido você, não falte em quinta-feira. Não falte. E leia, estude a igreja de Sardes. Certo? Invista um tempo, mais do que um tempo, em oração e estudando, pesquisando sobre a igreja de Sardes. Amém? Oremos, Pai, agradecemos ao Senhor por esse tempo. Que a tua graça continue, Pai, superabundantemente se derramada sobre nós, sobre o teu povo em toda a face da terra. Deus, cada vez mais nos dê condições de compreender que o teu Espírito Santo fala conosco, mas que acima disso o nosso coração, nossos pensamentos se moldem aos teus pensamentos, nossos caminhos aos teus caminhos. Na verdade, que os teus pensamentos sejam os nossos pensamentos, que os teus caminhos sejam os nossos caminhos, e acima de tudo concorra tudo para a glória do teu santo nome. Pai, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Domingo, 9 horas EBD, e vamos seguir em frente.